Super N, primeiras notícias. E hoje nós temos aqui o prazer de receber nos estúdios da Rádio Super o advogado especialista em direito previdencial, Nazário Nicolau, que vai falar com a gente sobre a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno e também sobre as alterações feitas com as votações dos destaques que a gente foi acompanhando ao longo da semana. O Nazário, primeiro, bom dia, bem-vindo aqui, um prazer recebê-lo mais uma vez na Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, prazer é meu aqui, bom dia aos ouvintes também que sempre estão junto conosco aqui na rádio. Lembrando que ele é advogado especialista em direito previdenciário e vai ajudar inclusive os ouvintes a tirarem algumas dúvidas que eventualmente ainda tenham sobre a reforma da Previdência. Gente, primeiro, nunca é demais lembrar que a reforma da Previdência, ela teve o texto base aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, que teve destaques que foram aprovados em seguida à aprovação desse texto base e que, portanto, ainda precisa ser aprovado em segundo turno, passar pelo Senado, se houver modificações do Senado, ainda volta para a Câmara novamente. Mas, de qualquer maneira, a gente está falando de uma mudança que é substancial na vida de muitos trabalhadores. E por isso a gente quer explicar melhor para você, ouvinte, o que é que foi aprovado essa semana e, claro, tirar suas dúvidas. Já temos aqui algumas participações que a gente vai citando também ao longo dessa entrevista. Para começar, Nazário, nós tivemos, como eu disse agora há pouco, a aprovação do texto base da reforma da Previdência, que foi aquele texto que foi enviado pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara, passou por alguns ajustes nas comissões por onde tramitou e depois tivemos a aprovação dos destaques, que são alguns pontos, inclusive mais polêmicos, que foram aprovados principalmente entre quinta e sexta-feira. Na prática, o que significa? O que foi aprovado pelos nossos deputados federais? Inicialmente é bem importante a gente esclarecer para a população que a votação do governo nessa reforma em primeiro turno foi consubstancial. O número de votos foi bem acima do que o governo precisava. Tinha até bolão lá que eles apostavam no máximo 361, foram 379 votos, né? Perfeito. Então, a tendência no segundo turno é pro forma e, eventualmente, no Senado também a tendência é ter pouquíssimas mudanças eventuais. Estão até discutindo uma possibilidade de uma PEC paralela para discutir estados e municípios, enfim. Mas, na prática, as mudanças são muito grandes para a sociedade. E a ideia é iniciarmos aqui com a população em geral, que é o INSS, né, o regime geral, que foi estabelecido numa regra nova de idade mínima obrigatória. Antes a gente tinha as duas hipóteses de aposentadoria em geral, que era tempo de contribuição 30 anos mulher, 35 homem, e a aposentadoria por idade em si, com 60 anos de idade mulher, 65 homem, com 15 anos de tempo de contribuição. A regra era essa. Eles extinguiram a possibilidade da pessoa que começou a trabalhar muito cedo e tem muita contribuição de aposentar sem aplicar a idade mínima. Então, as pessoas que vão ingressar no regime geral agora vão ser obrigadas a atingir essa idade mínima de 65, 62. Esse é o primeiro grande ponto prejudicial, ou, na verdade, com um critério mais drástico para a população em relação à regra geral estabelecida. Outro ponto importante para a população, e aqui ainda em regra geral, é a pensão por morte. Muito propagandeada, que acabou aquela desvinculação ao salário mínimo, né? Que as pessoas hoje, o mínimo que um cidadão que é pensionista pode receber no INSS, né, a pensão global, ela pode ser dividida em valores menores que um salário mínimo, mas o benefício de pensão fixado, ele hoje é obrigatoriamente no mínimo o salário mínimo, menos que o salário mínimo ele não pode ser aplicado. E o que o governo está propondo para nós é a possibilidade de se pagar menos que um salário mínimo para um cidadão pensionista. Eles fizeram algumas alterações ontem em relação a isso para viabilizar que, se for a única fonte de renda do dependente, ainda se garante o salário mínimo. Agora, se a pessoa for um profissional liberal que ganhe 100, 150 reais, que seja, ele já passa a não ter direito a essa fixação ao salário mínimo e vai ganhar um benefício previdenciário menor que um salário mínimo. De alguma maneira a gente pode dizer que esses destaques que foram aprovados, Nazário, eles tornaram o projeto mais razoável. Por exemplo, quando a gente fala também da perspectiva de professores, que foi até o último destaque que foi aprovado na reunião plenária de ontem, houve uma tentativa de tornar o projeto um pouco mais razoável, mais palatável ao público? Imagino que sim, e realmente as proposições que passaram melhoraram a vida, por exemplo, dos policiais, que é importante, né? O policial federal, civil e rodoviário federal, eles tiveram uma melhoria na sua regra que era bem ruim.
garantindo integralidade e paridade por meio dessas emendas. Do professor também foi bem importante essa alteração do professor, que viabilizou eles, na regra de transição, de ter um benefício melhor, e nós vamos falar aqui mais na frente sobre isso. E o pensionista, que é essa que eu estou dizendo. As 3 principais que foram aprovadas foram essas emendas. Eles discutiram em seguida lá, mas melhorou um pouco o projeto, mas ainda não chegou num ponto, na minha concepção, de se tornar realmente razoável para nossa sociedade. Especificamente sobre a situação do professor e da professora, o que mudou? Hoje o professor, a regra geral, ele vai estabelecer uma idade mínima diferenciada, né? Eles viabilizaram aquela diminuição de 5 anos da idade, como era antes, no regime próprio, que já tinha isso estabelecido. O regime geral não tinha idade mínima, mas o regime próprio tinha. De 5 anos para o professor a menos do que os demais. Ou seja, na prática, o homem professor vai ter direito a se aposentar com 60 anos de idade e a mulher com 57 anos de idade. Nesse caso, eles vão ter que ter mais tempo de contribuição também, né? Eles vão ter que ter homem 30 anos de tempo de contribuição de atividade de docência e mulher 25. Tá aí, tá explicada então a situação dos professores, você professor, você professora que está nos acompanhando, então, essas alterações, repito, que ainda não estão confirmadas, porque foi apenas o primeiro turno da votação na Câmara dos Deputados, mas já é importante para você ter consciência e ciência dos seus direitos. Eu vou aqui, ô Nazário, registrar participações de ouvintes nossos da Rádio Super. Eu vou começar pelo Roberto Paulo, lá do bairro Sagrada Família. Ele tem 55 anos de idade e 36 anos de contribuição. E o Roberto Paulo pergunta o seguinte: já posso me aposentar? Vale a pena me aposentar agora ou esperar? Perco algum direito? Esse caso é bem importante da gente perceber que as pessoas têm direito de aposentar, como esse caso, mas que se elas se aposentarem agora, o prejuízo vai ser imenso. Por isso que a gente não pode incentivar uma correria para o INSS, como foi em 1998. As pessoas perderam muito dinheiro naquela época e tiveram arrependimento o resto da vida. E nesse caso, por exemplo, colocado agora, é no mesmo sentido. Porque como funciona hoje a aposentadoria? Não tem uma idade mínima, como eu disse anteriormente. E ele já atinge acima dos 35 anos de tempo de contribuição. Mas o caso dele, eu vou aplicar o chamado fator previdenciário. Que é o que reduz o valor do benefício, é a grita geral normalmente. Perfeitamente. É um prejuízo de média entre 30% e 35%. E o caso dele, ele é muito jovem ainda para fins de aposentadoria. Ele começou, que percebe-se, muito jovem a trabalhar e formalmente, né? Imagino que informalmente ainda mais cedo. E agora ele pode se aposentar. Lembrando que a regra é direito adquirido, senhores. Se a regra do jogo hoje mudar, esse nosso ouvinte vai ter direito a se aposentar nessa regra anteriormente estabelecida. E qual que é a vantagem para ele? É ele aguardar, na minha concepção, para ele tentar ou atingir a pontuação, né, que ele precisa hoje de 96 pontos, hoje ele tem 91 pontos, precisaria de mais alguns anos aí para poder atingir a pontuação para afastar o fator previdenciário, ou ainda, pasmem no que vou dizer, no caso dele, se a reforma da Previdência passar, daqui 4 anos, ele tem um grande problema, né? Ele é realmente muito jovem. E ainda mais agora com essas alterações, considerando aí os 65 anos que prevê a nova Previdência, né? Ô Nazário, tem aqui um outro ouvinte que mandou mensagem pra gente. Deixa eu localizar aqui pelo nosso WhatsApp, mandou pro 988-100-917. O nome dele é Paulo Soares, fala lá do bairro Alvorada, em Contagem, meu vizinho de bairro, inclusive, hein? 34 anos de idade, 12 anos de contribuição. E a pergunta é sempre essa, né? Vou me aposentar quando, se a reforma da Previdência passar? Tem uma vantagem nessa proposta do relator em relação ao que foi encaminhado anteriormente para essas pessoas mais jovens. Porque existiu o chamado gatilho automático de idade, né? Hoje está fixado em 65, 62, mas a ideia do governo inicial era colocar um reajuste automático com base no IBGE. Então, nós não saberíamos sequer falar para ele se ele conseguiria aposentar antes dos 70 anos. Conforme a expectativa de vida fosse crescendo, a idade para a apoentadoria cresceria também. Reajustaria automaticamente. Era um sistema muito cruel.
E o relator, nesse ponto, ele teve muito bom senso e retirou esse gatilho automático. Se o governo quiser agora alterar a idade, ele vai ter que, inclusive, alterar por via de PEC novamente. Vai ter que negociar com o Congresso, Sim. foi o que o presidente Bolsonaro teve que fazer agora. Perfeito, com bastante dificuldade. Então, a perspectiva de aposentadoria dele é com 65 anos, porque as regras de transição, que são 4, para ele não vai ser muito útil, haja vista a pontuação. Porque hoje a gente vai partir, por exemplo, a primeira regra de transição, que não exige idade, ela exige pontos. São 96 pontos exigidos. E hoje ele tem 46 pontos, né? E ele teria que ter um mínimo de 35 anos de tempo de contribuição. Então nós estamos falando de uma pessoa que precisa de mais de 23 anos de contribuição. E à época, ele vai ter que atingir 105 pontos para aposentar, a idade mais tempo de contribuição, o que provavelmente vai estar muito próximo da idade hoje obrigatória. Mas ele tem alguns critérios que ele pode afastar, sim, essa idade mínima obrigatória, que são basicamente 4 regrinhas. A primeira que eu estou dizendo, que eu iniciei, que é a regra de pontos, que ela só exige idade mínima tempo de contribuição obrigatório mínimo, 30 mulher, 35 homem. Com a soma do tempo que você tiver aplicando esse mínimo com a sua idade, você tem que atingir a pontuação que eles estão propondo pra gente. Hoje 96, até coincide com a regra atual que está aí aplicando para afastar o fator previdenciário. E a partir de 2020 ele vai subindo 1 ponto por ano até chegar aos 105 pontos. Então, uma pessoa que tenha 40 anos de tempo de contribuição, ela vai precisar hoje de ter 56 anos de idade homem, que vão dar os 96 pontos, e a mulher 46 anos de idade, nesse caso de 35, para dar os 86. E assim tem que vir escalonando numa planilha para a gente chegar certinho ao caso do nosso ouvinte. Mas imagino que ainda vai chegar muito próximo, no caso dele, aos 65 anos de obrigação. E isso considerando que ele não vai ter desemprego, que ele vai trabalhar seguidamente e contribuir para a Previdência seguidamente, que é quase um exercício de futurologia também, ainda mais no país que a gente vive, né? Eu tenho aqui mais uma participação, essa vem, Nazário, lá do bairro Jardim Canadá. É o Jorge Luiz, que não é o nosso aqui não, mas vem lá do Jardim Canadá. 51 anos de idade, 37 anos de contribuição, e ele me pergunta aqui, ou melhor, te pergunta porque você é o especialista. Eu já posso me aposentar e vou cair no fator previdenciário? É melhor esperar mais um pouco? Veja bem, hoje você tem 88 pontos. Fiz aqui a conta agora. Você tá bom de matemática, hein, Nazário? Pode imediatamente se aposentar, se assim desejar. Mas o seu fator previdenciário é extremamente grave. E o caso dele aqui, a gente percebe a crueldade da situação, né? É uma pessoa que iniciou com 15, 14 anos de idade. Trabalha desde muito jovem, né? E agora está nessa corrida para aposentadoria com medo de perder o direito em si. Eu lhe confesso que não vejo necessidade desse desespero nesse caso dessas pessoas, igual o ouvinte anterior. Vocês preenchem o requisito para aposentar. Então, lá na frente, mesmo que a reforma revogar tudo que hoje está estabelecido, você vai poder aplicar a regra de hoje. Então, tenha cuidado. Adquirido. Perfeito, direito adquirido. Então, tenha cuidado ao aferir se vai aposentar ou não agora. Faça um cálculo estimado, utilize-se. Nós temos advogados profissionais que fazem esses cálculos, e ainda o próprio sistema do INSS, ele prevê lá no meu INSS, no site do próprio regime geral, um programinha que você lança seus dados para fazer um cálculo estimado, para você ter uma noção, inclusive aplicando o fator previdenciário, tudo direitinho, tendo paciência de fazer os lançamentos, você vai ter uma ideia de quanto você vai receber. Porque a partir daí é um entendimento muito pessoal, nós não podemos decidir para as pessoas se ela vai ou não vai aposentar com a perda, mas a gente precisa apresentar a perda para ela ter para que ela tenha até o poder de decisão mesmo, né? Perfeito. Nazário Nicolau, advogado especialista em direito previdenciário, nosso convidado de hoje aqui no Super N, falando com a gente a respeito das alterações que estão sendo aprovadas aos poucos pelo nosso legislativo. Lembrando, gente, eu sempre gosto de repetir isso, nenhuma alteração na reforma da Previdência já está valendo, porque foi apenas aprovada em primeiro turno, precisa passar ainda em segundo turno pela Câmara, precisa passar pelo Senado. Essas medidas, a proposta de emenda constitucional, que é a PEC, precisa ser promulgada para então a reforma tá valendo. De qualquer maneira, sempre muito importante que a gente oriente você, ouvinte, que está nos acompanhando a respeito disso. Nesse sentido, gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação, acima de tudo, a sua prestação de serviço ao ouvinte da Super.
Muito obrigado, Rodrigo. Estou sempre às ordens aqui para auxiliar os nossos ouvintes. Vamos chamá-lo em breve, certamente, pode ficar preparado.